Olá, queridos, parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Isaías, capítulo 49, versículo 2, que diz assim: Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então aqui a gente vê a forma de agir do Senhor e muitas vezes não é como a nossa. O profeta fala que Deus fez a língua dele, a boca dele, como uma espada aguda, como uma espada afiada. E então a mão dele escondeu o profeta. Muitas vezes o Senhor nos prepara através da palavra dele. Ele nos deixa totalmente munidos com palavras certas, com ensinamentos certos e direcionamentos certos. E aí a nossa mente humana pensa assim, se preparou é porque vai usar, né? Imediatamente após estar preparado, após estar munido, após ser uma espada afiada, então eu serei usado. Mas, ao contrário disso, o Senhor o esconde debaixo da sombra da sua mão. E aí o profeta também diz que ele me fez como uma flecha polida. O Senhor afiou a flecha, deixou ela no jeito para ser usada e ao invés de usar, ele guardou na sua aljava. Então a forma do Senhor agir, ela não é como a nossa, ela não é previsível. Muitas vezes a gente não entende os caminhos do Senhor. Às vezes o Senhor nos prepara, a gente até se sente preparado, mas ao invés de nos expor, o Senhor nos guarda e nos esconde. E glória a Ele por isso, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe exatamente o tempo certo em que nós seremos usados, o lugar certo, a hora certa, porque o Senhor, Ele é extremamente pontual e intencional. E é nisso que nós confiamos, na pontualidade e na soberania, na sabedoria do Senhor que é infinita. E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, essa passagem ela nos ensina que há um tempo determinado, estabelecido para todas as coisas. Existe o tempo de falar, existe o tempo de calar, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Então, há tempo para todas as coisas. Lá no Salmo 39, também nos diz que o Senhor, Ele escreveu todos os nossos dias, antes mesmo que algum deles houvesse, antes que a gente nascesse, os nossos dias já estavam escritos pela mão do Senhor. Então, não adianta a gente ficar ansioso para viver coisas que já estão determinadas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a descansar na aljava dEle, no esconderijo dEle, porque no momento certo, Ele vai nos usar no momento certo, no lugar certo, da forma certa. O Senhor vai nos usar de forma que seja efetivo, que seja eficaz, né? Não será em vão, não haverá erro, não haverá equívoco da parte dele, mas será certeiro a forma como ele nos usará. Então nós precisamos descansar, porque há um tempo para todas as coisas e esse tempo já foi determinado pelo Senhor. E uma coisa que Jesus dizia sempre aos seus discípulos e às outras pessoas que o seguiam era: ainda não é chegada a minha hora. Jesus dizia isso, ainda não é chegada a minha hora. E disso a gente pode tirar pelo menos 2 aprendizados dessa fala de Jesus, que são, primeiro, que existe uma hora determinada para cada coisa. Existe uma hora. E Jesus sabia disso, ainda não era a hora. E a segunda coisa que a gente precisa saber é qual é essa hora. Nós precisamos não só saber que existe uma hora certa para todas as coisas, mas precisamos também saber qual é a hora certa. E isso a gente só consegue saber através da comunhão com o Espírito Santo. Ele vai dizer: espera, ou então pode ir, ou então daqui a pouco, ou então não vai. O Espírito Santo é quem vai nos guiar nesse tempo certo e pontual em que o Senhor quer usar e da forma que Ele quer usar.
E então, será que a gente vai ficar simplesmente parados de braços cruzados? Não, de forma alguma. Nós precisamos estar em constante preparação pelo Senhor. O tempo todo nós temos algo que aprender, algo a ser aperfeiçoado, inclusive o descanso, né? A gente vê que após preparada, a flecha foi colocada na aljava. Então, até ali o descanso também é um aprendizado. Então, nós precisamos o tempo todo estar sendo preparados para o momento em que o Senhor nos lançará como uma flecha ao alvo. Então, o tempo de preparação é agora, é já, é hoje, independente do momento em que nós estamos vivendo, estamos sendo preparados. Mas o tempo de execução, ele será direcionado. E para finalizar, lá em Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então aqui a gente vê que, estando nas mãos do Senhor, nós podemos estar em perfeita paz o tempo todo, quer estejamos nas mãos dele, sendo afiados, sendo forjados, quer estejamos na aljava ou no esconderijo dele, no momento de descanso, nós podemos descansar em perfeita paz, porque o Senhor nos guarda dessa forma. Se o nosso propósito está firme em Deus, se nós confiamos no Senhor, seremos guardados em perfeita paz. Amém? Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, a tua forma de agir é perfeita, o teu tempo é perfeito, o teu cuidado para conosco é perfeito. Obrigada, Senhor, por nos esconder na sombra da tua mão, por nos guardar na tua aljava, por nos forjar. Muito obrigada, Senhor, porque o seu tempo é perfeito e é nessa tua perfeição, nessa tua imutabilidade, é que nós podemos descansar e que nós podemos confiar, guardados em paz por ti, Pai. Muito obrigada, porque não há outra rocha que nós conheçamos, Senhor, não há outro em que nós podemos descansar dessa forma. Só o Senhor é quem cuida tão bem assim de nós, Senhor, e nós queremos aprender a cada dia mais a descansar nos teus cuidados, a descansar no teu controle, no teu domínio sobre todas as coisas, na tua soberania, Pai. No teu controle, no teu domínio sobre todas as coisas, na tua soberania, Pai. Ensina-nos a aguardar o teu direcionamento, o tempo certo. Muitas vezes a gente se acha pronto, mas o Senhor fala, é tempo de esperar, é tempo de descansar. E nós queremos dar ouvidos ao Senhor, sabendo que quando o Senhor nos usar, ou da forma que o Senhor nos usar, será certeiro, será pontual, porque o Senhor é perfeito em tudo o que faz. Senhor, nós te admiramos, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e descansamos confiando em ti, Senhor, porque tu és aquele que não falha, tu és aquele que não dorme e que nunca nos decepcionará. Nós te amamos e queremos ser aperfeiçoados nesse teu amor que lança fora todo medo. Em nome de Jesus, a cada dia mais e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Esse foi o nosso devocional de hoje. Que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo.